Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês a multiplicação entre os polinômios. E dentro dessas multiplicações, nós vamos ver multiplicação de número natural com polinômio, monômio com polinômio, polinômio com polinômio e algumas outras coisinhas, alguns outros detalhes. Eu vou começar por um monômio multiplicado por um monômio. Eu coloquei até em cor diferente aqui. Eu coloquei o coeficiente em vermelho e a parte literal em verde. Eu sei que tem aluno que copia, faz tudo direitinho, coloca até post-it no caderno com as orientações. Então, essa manipulação de cores vai ser legal para vocês entenderem e diferenciarem o que acontece dentro dessas operações. Bom, nós temos aqui esse monômio e esse outro monômio. Nós temos aqui dois monômios que estão sendo multiplicados entre eles. Como eu vou fazer a multiplicação? Bom, nós vamos pegar a parte do coeficiente e multiplicar com coeficiente. E a parte literal nós vamos multiplicar com a parte literal. Como eu disse já em aulas anteriores, a multiplicação sempre dá um jeitinho de agregar tudo junto no mesmo termo, diferentemente de uma soma ou uma subtração. Então aqui nós temos um 2 vezes 5, que é a parte do coeficiente. Nós vamos multiplicar o 2 vezes o 5. E nós temos a parte literal, que é o x vezes o y. Está somando? Não está. Então, se está multiplicando, eu vou dar um jeitinho de colocar eles tudo dentro da mesma casinha, ou seja, tudo dentro do mesmo monômio, ou do mesmo termo, mesma coisa. Então, eu vou multiplicar parte literal com parte literal e parte do coeficiente com o coeficiente. Assim, dessa maneira que está aqui. Nós temos aqui 2 vezes 5 e o x vezes o y. 2 vezes 5 vai dar 10 e x vezes y, como são duas variáveis diferentes, eu vou juntá-las e colocá-las como x, y. 10 vezes a variável x vezes a variável y. Tudo isso que eu fiz aqui, apesar de não conseguir enxergar ou não ser necessário colocar, eu tenho como expoente o número 1 em cada um dos termos da parte literal. E esse 10xy aqui é um monômio de grau 2. Eu tenho aqui o meu 10, que é grau 0. Eu tenho aqui o meu x, que é grau 1. E o meu y, que é grau 1. Somando, então, nós temos um monômio de grau 2. A parte literal, agora, já no próximo exemplo, eu vou mostrar por que é 0, o expoente dele. Estou pegando o mesmo exemplo anterior para demonstrar o termo independente. Eu tenho aqui um 2x elevado a 0 vezes um 5y elevado a 0. X elevado a 0 ou y elevado a 0, qualquer coisa elevada a 0, é 1. Se eu fizer a multiplicação dos coeficientes aqui, vai continuar sendo 2 vezes 5. Vou multiplicar a parte literal. Eu vou ficar com 2 vezes 5, 10. X vezes y, eu vou ficar com x, y. Como esse meu x e esse meu y estão elevados a 0, qualquer coisa elevada a 0 é 1. Então, eu vou ficar com 10 vezes 1, que vai ficar o 10. Por que ele é o termo independente? Porque a parte literal, qualquer que seja ela, está elevado a 0. Ela não existe? Ela existe, só que aqui ela está desse jeito aqui. E pode ser x elevado a 0, y elevado a 0, a elevado a 0, x elevado a 0, h elevado a 0, qualquer coisa elevada a 0. Qualquer coisa elevada a 0 vai ser 1. Essa parte literal aqui ela fica destacada quando a gente começa a trabalhar com polinômios completos e incompletos. Aí vocês vão conseguir enxergar um pouquinho melhor porque ele é um termo independente. Vamos por partes. Então, a aula de hoje, multiplicação entre polinômios, eu vou dar alguns exemplos aqui, alguns bastante óbvios, mas
necessários para a gente poder construir uma linha de raciocínio. Então aqui eu tenho um 2 vezes o 6, que é igual a 12, certo? Eu tenho aqui o 2, que é um monômio, vezes o 6, que também é um monômio, igual a 12. Bom, a gente está estudando polinômios, a gente está vendo do ponto de vista do conteúdo de polinômios. Então a gente vai dizer que o 2 e o 6 são dois termos, são dois monômios. Existe uma parte literal aqui? Existe. Seja ela qual for, ela está elevada a zero e por isso que ela não está aparecendo. Isso é o que acontece dentro desse conteúdo de polinômios. Existe uma parte literal ali, e essa parte literal é elevada a zero, porque deixou de ser uma coisa simples, não é mais um 2 vezes 6. É um 2 de coeficiente vezes um 6 de coeficiente, cuja parte literal é qualquer coisa, qualquer variável elevado a zero. Então 2 vezes 6 é a mesma coisa que o 6 vezes o 2. Em algum momento vocês vão ver o 2 vezes o x. Vocês vão colocar, obviamente, 2x. Nesse exemplo aqui. E é legal que seja. Poderia colocar o x2? Não, não é legal. A parte do coeficiente normalmente fica na frente. A parte literal a gente tenta organizar pelo expoente, pela variável, vai depender muito da situação. Mas o que eu quero demonstrar aqui, chegando a esse exemplo, é o seguinte. Eu tenho um 2 vezes xy. 2 vezes xy, eu sei que é 2xy, certo? Ou eu posso colocar 2 vezes yx. Nesse caso aqui, tanto faz. É o menor dos meus problemas aqui. Mas numa equação, quando tu precisa simplificar os termos para deixar o polinômio simplificado, às vezes tu tem que trocar a ordem daquela parte literal ali para te poder identificar os termos semelhantes. Aqui, como é um monômio, tanto faz tu colocar xy ou yx. 2 vezes 5 mais 1 dentro de um parênteses é uma multiplicação de polinômios. Quando eu tenho um parênteses, normalmente eu resolvo primeiro o que está aqui dentro e depois eu faço a parte de fora. Eu vou de dentro para fora. Eu posso colocar um parênteses aqui e aqui já colocar outro e trabalhar única e exclusivamente com parênteses. Então resolvemos o que está aqui dentro primeiro e esse 2 não tem nenhum sinal aqui, ele está multiplicando o que está dentro do parênteses. Então o que eu tenho aqui, o 2 vezes 5 mais 1, é uma multiplicação de polinômios? É uma multiplicação de polinômios. E como vou resolver isso? Então, muito simples. 5 mais 1 é igual a 6, 2 vezes 6 é igual a 12. O que eu quero mostrar aqui tem muito a ver com um exemplo seguinte. Aqui eu tenho uma parte de coeficientes que eu consigo identificar e resolver bem facilmente o que está aqui dentro. Mas quando eu tenho um x mais 1, eu não posso somar o 1 com o x. Vamos para alguns exemplos genéricos. Aqui eu tenho um x mais 2, que é igual a x mais 2. Eu não posso colocar 2x, porque, como eu disse, a soma e a subtração, elas são seletivas. Elas só podem ser feitas com a parte literal exatamente igual. Aqui a minha parte literal é diferente dessa aqui. Então aqui eu vou colocar a mesma resposta. Vou colocar x mais 2. Se eu tiver um x vezes o 2, como eu disse, a multiplicação ela é agregadora, ela aceita praticamente tudo. Então eu vou ficar com 2x, 2 multiplicando o x. Quando eu tenho um sinal de mais ou de menos, por exemplo aqui, um A mais ou menos B, um B mais ou menos C. Eu coloquei esse sinal de mais ou menos aqui, mas pode ser um sinal de apenas de mais ou um sinal de menos, tá? Tanto faz. Isso aqui vai ser igual a A mais ou menos B e B mais ou menos C. Eu não posso colocar A, B e C porque são partes literais diferentes. Nesse outro exemplo aqui eu tenho um A vezes o B mais C. Isso aqui é igual a A vezes B, AB mais o C. Eu não posso incluir o C aqui dentro desse AB porque ele é uma parte literal diferente dessa aqui. E é uma soma, então ela não vai aceitar o C.
Ela só iria aceitar se fosse uma multiplicação. Nesse outro exemplo aqui, eu tenho um A mais o B vezes o C. Eu vou manter o B e o C juntos, porque é uma multiplicação, é uma agregadora. E o A mais o BC eu não posso uni-los por causa do sinal de mais. É parte literal diferente. Então, voltando ali para o meu exemplo, eu tenho aqui um 2 vezes x mais 1 dentro do parênteses. Como eu vou resolver isso aqui? Eu vou fazer aqui uma distributiva. Os alunos chamam de chuveirinho. E alguns professores também. Isso aí me fere os ouvidos. E eu acho que vocês têm condições de lembrar disso e tratar essa operação como distributiva. Então eu tenho um 2 multiplicando x mais 1. Como eu faço essa multiplicação? Com a distributiva, eu multiplico o 2 vezes o x e eu vou multiplicar o 2 mais 1 separadamente. Esse 2 vai multiplicar cada um dos meus termos dentro do parênteses. E aí eu vou ficar com 2x mais 2. 2 vezes o x, 2x. 2 vezes o 1, 2. Deixa eu trocar aqui para caneta para poder entender melhor. Multipliquei esse por esse e esse por esse aqui. No meu próximo exemplo, eu tenho o 3 multiplicando o x e o y mais o x. Eu vou multiplicar esse meu termo aqui, esse meu monômio, por cada um dos meus termos dentro desse parênteses. Então, eu vou fazer o 3 vezes o x e o y, vai ficar 3xy. E eu vou fazer o 3 vezes o x, vai ficar 3x. Muito fácil, né? Vamos então para a próxima. O 4 multiplicando A mais B menos C. Essa daqui ela também está bem facilzinho de resolver, só que está com um pouquinho mais de termos. Eu vou fazer a distributiva, o 4 vezes o A, vai ficar 4A. O A vezes o B, vai ficar 4B. E o A vezes o menos C, vai ficar menos 4C. Temos que cuidar do sinal de menos aqui, mais vezes menos é menos. Então eu fico com a minha resposta de 4A mais 4B menos 4C. No meu próximo exemplo, tem uma pequena pegadinha aqui dentro. O que eu estou vendo aqui dentro? Eu estou vendo que o A está multiplicando o B. O que eu posso fazer isso aqui então? Primeiro de tudo, eu tenho que tentar simplificar o meu polinômio para mim trabalhar uma quantidade de termos pequena, para não ficar muito difícil. Então aqui eu vou fazer o A vezes o B menos C. Posso juntar esses dois aqui. Então eu vou ficar com AB. Então eu tenho aqui o 5 vezes o AB, vai ficar 5AB, 5 vezes menos C. Eu vou ficar com 5AB menos 5C. A minha próxima parte dos exemplos, aqui vai ficar um pouquinho mais difícil. Aqui nós vamos avançando um pouquinho mais. Nós temos aqui as multiplicações serão efetuadas utilizando as seguintes propriedades. Uma delas, propriedade de base igual e expoente diferente. Então, se eu tiver uma multiplicação onde as bases são iguais, exatamente iguais como está aqui, eu vou somar os meus expoentes dessas bases. E aí eu fico com a base mantida, eu repito ela e eu somo os meus expoentes. Isso nós vamos ver agora aqui nesses exemplos. No meu primeiro exemplo, bem simples, quase igual ao anterior, eu tenho um 2x vezes x. Eu vou multiplicar coeficiente com coeficiente e parte literal com parte literal. 2 vezes 1, 2. X vezes x, x ao quadrado, como a gente viu ali na definição. E eu tenho o meu 2x vezes 1. Coeficiente vezes coeficiente, parte literal vezes a parte literal. Qual é a parte literal aqui? Está elevado a zero, então é 1. Então eu vou ficar com 2x vezes 1, 2x. 3x vezes 2xy. Coeficiente vezes coeficiente,
parte literal vezes parte literal. 3 vezes 2 vai dar 6, x vezes x vai dar x ao quadrado, vezes y, vai ficar 6x ao quadrado y. 3x vezes x vai ficar 3x ao quadrado. Nesse outro exemplo aqui, eu tenho esse meu 4y, eu não tenho y em nenhum outro lugar da minha equação. Isso quer dizer que eu vou considerar aquela partezinha que eu mencionei, que a multiplicação ela é agregadora. Ela vai ter que agregar em cada termo que eu tenho dentro daquele parênteses ali. Então eu tenho um 4y vezes 5a, 4 vezes 5, 20, y vezes a, AY, ou YA, tanto faz. 4 vezes 3 vai dar 12, y vezes b, BY. 4 vezes 1 vai ficar 4, menos c vezes y, CY. Não posso somar os termos, porque é sinal de mais. A parte literal aqui é diferente. Então a multiplicação tornou possível que eu obtivesse esse polinômio. Mas a soma não vai ser bem sucedida, porque os coeficientes são diferentes. Na próxima eu tenho 5b vezes a vezes b menos c. Isso aqui eu posso dar uma arrumadinha também. Eu posso colocar 5b vezes ab menos c. Vou fazer a multiplicação desse termo por esse. Conforme vocês forem fazendo os exercícios, vocês vão fazendo de forma mais rápida e automática. Por exemplo, vocês vão multiplicar o 5 pelo 1 aqui, vocês já vão partir direto aqui para as definições dessa equação. Eu tenho aqui um 5b vezes 1ab, 5ab ao quadrado. 5b menos c, eu vou ficar com 5bc, considerando o sinal menos 5bc. E quando eu tenho um conjunto com mais de um termo para multiplicar por outro que também tem mais de um termo, então nós vamos pegar cada termo desse polinômio e multiplicar todos eles por cada termo desse aqui, todos multiplicando por todos. É mais ou menos a tabela do Campeonato Brasileiro. O Internacional vai jogar com todos os times do campeonato. O Grêmio vai jogar com todos os times do campeonato. A partir desses resultados a gente sabe quem foi melhor no final desse torneio. É mais ou menos parecido aqui nesse caso. Então aqui nos nossos exemplos eu tenho aqui o x mais 1 vezes o x mais 2. Eu tenho um binômio vezes um outro binômio. Cada termo desse polinômio vai multiplicar por esse aqui. Então eu vou fazer o x vezes o x vezes o 2, o 1 vezes o x e o 1 vezes o 2. É interessante mencionar também que a partir daqui a gente já está trabalhando com alguns conceitos do próximo conteúdo, que talvez a gente não consiga entrar muito especificamente, mas é interessante já ver a diferença aqui. Nós temos aqui um produto notável. Então aqui nós temos um x ao quadrado mais 2x mais 2. Aqui eu tenho meus termos semelhantes, o x com o x. Aqui eu tenho um expoente 2, eu não posso considerar. Aqui eu tenho um expoente 0, não posso considerar. Esses dois sim. Então aqui, reduzindo os termos semelhantes, eu tenho x ao quadrado mais 3x mais 2. Esse aqui é diferente. Eu tenho aqui um 2x mais y. Esse y está preso a esse meu polinômio dentro do parênteses. Então o que eu vou fazer? Eu vou repetir esse 2x aqui sem maiores problemas. Vou multiplicar o y pelo x e o y por 1. Vou ficar com 2x mais xy mais y. Tem algum termo semelhante aqui? Não tem. Então eu vou deixar do jeito que está aqui.
Meu próximo exemplo, eu tenho um polinômio desse lado, mais especificamente um binômio, multiplicado por outro binômio. Vou fazer o 3x vezes o 2xy, vou ficar com 6x ao quadrado y. Vou multiplicar o 3x pelo x, eu vou ficar com 3x ao quadrado. Vou multiplicar o y por 2xy, eu vou ficar com 2xy ao quadrado. E vou multiplicar o y pelo x, vou ficar com xy. Tem algum termo semelhante aqui? X ao quadrado y, x ao quadrado, xy ao quadrado, xy. Eu não tenho nenhum termo semelhante para mim poder somar. Então, essa é a resposta final. Essa outra aqui, essa aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho. Eu vou dar uma arrumadinha nisso aqui, eu vou juntar isso aqui. Se nós notarmos, esse polinômio aqui é igual a esse. Isso aqui seria um 4y mais 5xy ao quadrado, porque é exatamente igual, só está em ordem diferente aqui dentro. Mas eles são exatamente iguais. Então eu vou fazer o 4y vezes 5xy. Eu vou ficar com 20xy ao quadrado. Eu vou pegar o 4y, multiplicar pelo 4y, eu vou ficar com 16y ao quadrado. Eu vou pegar o 5xy e vou multiplicar pelo 5xy. Eu vou ficar com 25x ao quadrado, y ao quadrado. Vou multiplicar o 5xy por 4y. Vou ficar com 20xy ao quadrado. Aonde eu tenho termos semelhantes aqui? Eu tenho aqui e aqui. Posso somá-los. Eu vou ficar com 40xy ao quadrado. Esses dois aqui eu não vou mexer. Não posso mexer. Terminamos aqui nessa parte. Meu próximo exemplo, eu tenho aqui, neste caso, um trinômio. E nesse aqui, um binômio. Ora, por que eu tenho um binômio se eu estou vendo três termos? Reparem que aqui eu tenho um x e aqui um x com a parte literal igual. Então eu posso somá-los. Vou ficar com 2x mais 2. Bom, essa aqui vai dar bastante trabalho. Nós vamos pegar então x ao quadrado vezes 2x. Nós vamos ficar com 2x ao cubo. Nós vamos pegar o x ao quadrado vezes 2, eu vou ficar com 2x ao quadrado. Eu vou pegar o 3x, vou multiplicar por 2x, eu vou ficar com 6x ao quadrado. Eu vou pegar o 3x, multiplicar por 2, eu vou ficar com 6x. Eu vou pegar o 12, multiplicar por 2x, eu vou ficar com 24x. Eu vou pegar o 12 e multiplicar por 2, eu vou ficar com 24. Vou procurar os termos semelhantes. X ao quadrado, x ao quadrado. Posso somar esses valores aqui. Ficarei com 8x ao quadrado. Eu tenho um x sozinho, aqui eu tenho um outro x sozinho, então aqui eu posso somar e ficar com 30x. Esse meu 24 aqui eu não vou alterar e esse x ao cubo aqui também não. Simplificando os termos, eu fico com 2x ao cubo mais 8x ao quadrado mais 30x mais 24. Lá no início da aula, quando eu falei em um polinômio completo, esse é um exemplo de polinômio completo. Aqui nós podemos falar que esse polinômio é um polinômio p de x. Porque ele inteiro, ele completo, ele tem apenas a parte literal com x. E ele começa pelo 3, desce para o 2, vai para o 1 e termina no 0. Então ele é um polinômio completo. Vou deixar uns exercícios para vocês. Não esqueçam que é um conteúdo com muito detalhezinho, muita coisinha. Então é aconselhado para vocês conseguirem entender minimamente esse conteúdo,
que vocês assistam 2, 3, 4, 5 vezes a aula. Se vocês assistirem uma única vez só, eu duvido que vocês tenham condições de aprender. Ainda em matemática, nós não aprendemos por download. Então vocês vão ter que fazer da moda antiga mesmo, vocês vão ter que estudar, vocês vão ter que assistir as aulas quantas vezes forem necessárias para vocês entenderem. Cada vez que tu assistir a aula, tu vai notar uma coisa diferente. E isso vai fazer diferença depois, vocês vão começar a entender um pouquinho melhor. Então, por favor, assistam mais de uma vez, assistam quantas vezes forem necessárias para vocês entenderem. A aula de hoje era isso. Até a próxima aula.